Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e na aula de hoje continuamos falando sobre produtos notáveis, mais especificamente sobre o produto da soma pela diferença. Bora lá? Já estudamos que a mais b elevado ao quadrado resulta em a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Lembra que a gente fez aqui? O que a gente fez mesmo? A gente fez a mais b vezes a mais b. Não foi isso que a gente fez? Depois de fazer essa escrita, a gente aplicou a propriedade distributiva. Lembram disso? Tá, fazendo a mais b vezes a mais b e aplicando a distributiva, chegávamos nesse resultado que era o quadrado da soma. Além disso, nós também já vimos o seguinte, que se eu fizesse o quadrado da diferença, a gente tinha que fazer também a ideia da distributiva. Utilizando a menos b vezes a menos b, chegávamos no seguinte, o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso aqui a gente já estudou, certo? Soma vezes soma e diferença vezes diferença resultando nisso, tá? Agora a minha pergunta é assim, e se fosse assim? Pausa um vídeo um minutinho e vê se você consegue chegar na onde a gente deseja. E aí? Conseguiu? Não conseguiu? Vamos ver como que a gente chega no resultado? Se eu fizer a mais b vezes a menos b, eu vou desenvolver aqui a vezes a, vai ficar a ao quadrado. Agora, se eu fizer a vezes menos b, a vezes menos b, a gente tem menos ab. Se eu fizer b vezes a gente tem mais ba. E se eu fizer b vezes menos b, eu tenho menos b ao quadrado. Repara o seguinte, galera, AB e BA, a ordem dos fatores não altera o produto, faz com que o resultado seja o mesmo. Ou seja, ao desenvolver o produto de uma soma pela diferença desses mesmos termos, a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Certo? Quando a gente faz, então, o produto da soma pela diferença, como os termos do meio ali acabam cancelando, galera, só vai sobrar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza, gente? Vamos fazer aqui um exercício? Ó. Por exemplo, desenvolva o produto notável. Primeiro, x mais 5 vezes x menos 5. Se você entendeu bem a ideia, você poderia aplicar a distributiva, né? Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 5 vezes x dá mais 5x. E 5 vezes menos 5, menos 25. Novamente, os termos centrais se cancelam e o que sobra aqui é x ao quadrado menos 25. Ferdi, dava para fazer de um jeito mais direto? Dava sim, usando a ideia de que eu faço o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, porque eu já sabia que os termos do meio iam cancelar. Com isso, a gente também chega em x ao quadrado menos 25. Legal? Vamos fazer um com raiz? Ó, se eu fizesse raiz de 3 menos 2, que multiplica raiz de 3 mais 2. Pausa um minutinho e tenta fazer. E aí, conseguiu, não conseguiu? Vamos ver? Ó, primeira coisa. Se eu for fazer a distributiva, vamos com calma, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 3 vezes 2 fica 2 raiz de 3. Menos 2 vezes raiz de 3 fica sendo menos 2 raiz de 3. E aqui, menos 2 vezes 2 fica sendo menos 4. Agora, 2 raiz de 3 e menos 2 raiz de 3 cancela. Raiz de 9 vale 3. 3 menos 4, o resultado é menos 1. Beleza? Ferdi, vamos fazer pelo método mais direto? Opa, bora lá então. O primeiro termo é raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 2. 2 ao quadrado. O quadrado de raiz de 3 é 3. 3 menos o quadrado de 2 é 4. 3 menos 4. Isso daqui dá, também é lógico, menos 1. Tudo bem? Sacou a ideia? Uma coisa que vocês devem ter percebido é o seguinte, aqui eu fiz, no item A, eu fiz o produto da soma pela diferença, e no item B eu fiz o produto da diferença pela soma dos mesmos termos. Ou seja, nesses dois casos, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso seguir direto usando essa ideia da regra prática aqui, ó. Regra prática.
o produto de uma soma pela sua diferença, ou da diferença pela soma, basta a gente fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Beleza? Isso aqui a gente vai chamar depois de uma diferença de quadrados, mas vai ser daqui a pouquinho. Pegou a ideia? Você deve estar se perguntando assim, né, Ferdi, será que tem uma interpretação geométrica para isso? Vamos ver? Expressar a área ao lado de duas maneiras diferentes. Vocês vão ver que a interpretação geométrica aqui é um pouquinho mais chatinha de entender, mas ela é legalzinha também para fazer sentido, assim como a gente fez anteriormente. Ó, primeiro, repara o seguinte. Se eu imaginar essa junção da figura 1 com a figura 2 da seguinte forma. Imagina essa figura grandona, um quadradão de lado A. Tudo bem? Ó, lado A, um quadradão de lado A. Iria ocupar toda essa região, não ia? Quadradão de lado A. Esse pedacinho seria um quadradinho de lado B. Então, eu poderia representar essa área que falta, essa área que está ficando aqui 1 e 2, fazendo A ao quadrado menos esse pedacinho que é B ao quadrado. Legal? Vamos pensar aqui desse lado? Ó. Poderíamos imaginar assim, né? Como eu disse, desse lado esquerdo dá para a gente representar assim. A ao quadrado menos B ao quadrado. Não dá para imaginar assim, ó, quadradão menos esse pedacinho, sobra essas regiões. Se eu realocar esse pedacinho aqui do lado, ó, imagina que eu vou pôr esse pedacinho aqui do lado, virando ele e encaixando ele aqui. Repara o que eu tenho. Esse pedacinho 2, o tamanho desse pedacinho aqui embaixo é Bzinho, né, que é esse tamanho que eu tinha aqui antes, que era o lado do quadradinho menor. Enquanto essa parte, como tudo era A e esse pedaço era B, essa parte aqui mede A menos B. Com isso, galera, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que essa figura aqui do lado esquerdo, que pode ser expressa a área dessa forma, eu também posso expressar a área da seguinte maneira. Repara que essa figura virou um retângulozão. Esse retângulo grandão, a base do retângulo grandão, juntando as figuras 1 e 2, é A mais B, não é? Então, seria A mais B, e a altura desse retângulo seria A menos B. Olha só que legal. A gente está visualizando a mesma coisa de antes, a ideia do produto notável, só que agora de uma forma geométrica, legal? Uma coisinha para a gente terminar a nossa aula, olha que bacana, ó, vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Exercício. Calcule 51 vezes 49 usando a ideia de produto notável. Você vai falar assim para mim, Ferdi, eu sei fazer 51 vezes 49. Eu monto a continha, 51 vezes 49, e faço aqui 9 vezes 1, 9, blá, 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 e continuo a conta. Eu falo, ok, eu sei que você sabe fazer, só que eu quero usar uma ideia, olha que legal, uma ideia de produto notável. Ferdi, mas por que eu vou usar uma ideia de produto notável se eu já sei fazer? Meu amiguinho, minha amiguinha, nesse momento que a gente está desenvolvendo ideias de álgebra, é muito importante a gente aprender alguns truquezinhos, principalmente coisas que vão ajudar em cálculo mental em diversas situações. Quer ver? Quando eu escrevo 51 vezes 49, olha que legal. Dá para eu escrever assim, né? 51 não é 50 mais 1? Não é 51. E 49? 49 não é 50 menos 1? Então, peraí, se eu escrevi 50 mais 1 vezes 50 menos 1, você concorda comigo que imaginando a ideia de produto notável, ó, como se esse daqui fosse, por exemplo, o A, e como se o 1 fosse, por exemplo, o B. O que a gente tem, galera? Não tem o produto de uma soma por uma diferença? Então, olha que bacana. Isso aqui é 50 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ou seja, 2.500, que é o resultado de 50 vezes 50, menos 1. Tenho certeza que se você fez essa continha aqui, ó, essa continha, você vai ter chegado em 2.499. É lógico que essa ideia do produto notável ela não é obrigatória para você resolver essa multiplicação, mas é uma ideia bacana para você desenvolver algumas técnicas de cálculo mental. Tudo bem? Então, galera, é isso. Desejo para vocês aí, então, bons estudos e abraços. Nos vemos na próxima videoaula.